Olá pessoal, prosseguiremos hoje o capítulo 10, medidores elétricos, e falaremos sobre o ohmímetro. E por consequência falaremos da ponte de Wheatstone. Preparados? Vamos começar. Bom, prosseguindo o capítulo 10, falaremos hoje do ohmímetro, um dispositivo construído para determinar valores de resistências elétricas desconhecidas. Então, é um dispositivo usado para medir resistência elétrica. Eu trouxe aqui a foto de um aparelho que mede exclusivamente a resistência elétrica. Então, é um ohmímetro. Bem, eu encontro o ohmímetro também inserido nos multímetros, aqueles aparelhos usados na eletrônica, na eletrotécnica, que tem em um único aparelho os três medidores, correto? Temos voltímetro, amperímetro e o ohmímetro. Uma das maneiras que nós podemos utilizar para medir as resistências elétricas é a ponte de Wheatstone. Uma ponte, no caso de Wheatstone, é um dispositivo que associa um gerador elétrico conectado a um sistema de resistores. E por meio dele eu consigo determinar resistências elétricas desconhecidas. Então vejam só, esta é uma ponte de Wheatstone. Bem, eu associo resistores formando um losango. E entre os vértices do losango, formando uma diagonal, olha lá, eu coloquei entre C e D. Nessa diagonal, eu ligo um galvanômetro. Bem, R2 ali é um reostato, é uma resistência variável. A ideia de funcionamento da ponte é a seguinte: eu vario o valor do meu reostato, eu vario o valor da minha resistência R2, até que eu consiga zerar a marcação de corrente elétrica no galvanômetro. Portanto, se eu zerar a corrente elétrica no galvanômetro, eu posso afirmar que ele está em equilíbrio, não há passagem de corrente por ele. Então é como se ele estivesse o quê? Fora da associação de resistores. Então, nesse equilíbrio, a corrente elétrica do galvanômetro é nula. E, por consequência, a DDP entre os pontos C e D será a mesma. Agora eu vou aplicar a lei de Ohm em cada resistência. Entre os pontos A e C, eu tenho a DDP AC, que é o mesmo que VA menos VC, que é a resistência 1 vezes a corrente 1. A DDP AD entre os pontos AD será a diferença de potencial entre VA menos VD. E, aplicando a lei de Ohm, eu sei que é R3 vezes I2. Posso fazer raciocínio análogo entre os pontos C e B e DB. Observem. Certo? Bem, como eu atingi o equilíbrio, ou seja, VC é igual a VD, eu posso muito bem fazer a substituição dos valores de VA e dos valores de VB. Isso vai produzir essa relação. Como VC é igual a VD, eu consigo muito bem demonstrar que R1 vezes I1 é igual a R3 vezes I2. E R2 vezes I1 é igual a R4 vezes I2. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou dividir uma relação pela segunda relação.
Posso simplificar o I1, posso simplificar o I2. Então, eu tenho R1 sobre R2 igual a R3 sobre R4. Fazendo o produto cruzado, eu sei que R1 vezes R4 é igual a R2 vezes R3. Observem que na ponte de Wheatstone, eu tenho conhecimento de duas resistências, ou seja, eu tenho duas resistências conhecidas. Uma resistência eu quero determinar e uma outra resistência será sempre variável. O importante é saber que, quando a ponte estiver em equilíbrio, os produtos das resistências opostas do losango são iguais entre si. Vamos fazer, então, um problema. Esse problema está na página 144 e é o problema 5 do capítulo 10. No trecho do circuito dado, sabe-se que o galvanômetro não é atravessado por corrente elétrica. Determine o valor de R. Bem, pessoal, se o galvanômetro não é atravessado por corrente elétrica, significa que ele está em equilíbrio. Logo, o produto de R vezes 48 tem que ser igual ao produto de 50 vezes 24. Isolando o R, então, eu tenho 1.200 dividido por 48, ou seja, a resistência R equivale a 25 ohms. É isso aí, pessoal. Chegamos ao final de mais uma aula. Agradeço a presença de todos e até a próxima!